esses anos, e como a partir do ano 2009, né, 2008, 2009, que foi a construção do parque, até sua configuração atual, que dá para ver que ela já não cumpre mais, ela não conseguiu, depois do ano 2009, ter essa recarga de água suficiente, né? Evidentemente, temos aqui o fenômeno da seca, né, que afetou fortemente o estado do Ceará, né, entre 2012, 2013, né, até o ano 2016, ainda dá para ver que não tinha muito espelho da água, né, só 2018 choveu bastante, que seria mais essa comparação visual, mas já com o método de análise de mistura espectral, foram escolhidos alguns pontos, né, para obter valores de deslocamento dessas dunas sobre a área de estudo, né? E aqui temos uma visualização de alguns exemplos, né? Mas mais para frente tem um quadro mais explicativo. Então temos, por exemplo, nessa área aqui que a gente já fez a conferência, foi em campo conferir. Então a posição, né, dessa duna já no ano 2000, em 1985 e em 2018. Então, temos uma diferença de desplaçamento de 570 metros. Então, é mais ou menos um desplaçamento, né? Em 35 anos, você esperaria 600 metros, 540 metros, né? Mas o que foi observado, que isso sim foi constatado, pelo menos no exemplo do ponto 11, né, que foi justamente onde foi construída a estrada do Parque Eólico, foi uma redução na movimentação das dunas depois da construção do parque. Essa visualização aqui é uma visualização geral, né, só quanto se movimentou em 35 anos. Mas já essa tabela aqui já apresenta, né, um valor de deslocamento, né, que eu tentei fazer em intervalos entre 3 e 4 anos, em função do que as imagens permitiam, né? Então, parte da análise que foi estabelecida, né, temos que em algumas áreas, por exemplo, nessa localização dos pontos 9, 10 e 11, né, que se encontram ao leste, né, antes e entre as estradas de acesso aos aerogeradores, né? 9, 10, 11 e 12. Né? Tive um deslocamento de 30 e 60 metros. Né? Eles não atingiram nenhum dos valores de 90 e 120 metros registrados em anos prévios. Ou seja, eles não voltaram, então, a ter a movimentação prévia. Então, isso aqui pode ser explicado, então, esse impacto que ocasionou essa construção, essa implementação do parque eólico nessa localização. Embora já a gente sabe que um ambiente dinâmico, as dunas vão se continuar movimentando de qualquer forma, né? Mas, especificamente nos pontos 10 e 12, foi evidente essa redução no deslocamento das dunas, né? Então, esse resultado visto nesse trabalho sugere, né, nessa área aqui de Camocim, sugere que sim, que existe esse impacto, acredito, então, que isso pode ser interessante, né, aprofundar sobre isso. E acredito que você pode contribuir num artigo nesse quesito, não somente a parte, né, social, que eu sei que é a sua especialidade, né, mas acredito que ali sim a gente pode debater mais. Não sei o que você achou sobre essa visualização, mais ou menos, dos resultados que eu consegui da minha tese. Eu acho que vale.
É um pouco difícil visualizar na tela pela modalidade Google Meet e tal, porém, então, a gente, na bibliografia, não temos, assim, dados muito bons sobre esse tipo de processo. A gente tem aí na bibliografia estudos que mostram de forma geral a questão dos parques eólicos na Caatinga, a questão, tem um grupo da Áustria que trabalhou com categorias grossas, né, de cobertura vegetal e parques eólicos, assim, conclusões não muito interessantes, bem gerais. E o que a gente pode arguir com o seu trabalho é que fizemos um estudo micro, né, muito detalhado, para esta questão dos parques eólicos nas dunas, que não está bem resolvida. Não, até a sua tese contribui bastante a isso. Então, eu acho que, bom, depende, acho que preciso ver um rascunho, o Sim, artigo em todo. Eu acho que antes de mexer com a tradução, sim, é boa ideia colocar tudo que você achar que deve entrar para a gente dar uma olhada inicial e ver o que de fato vale a pena traduzir e o que pode ficar fora. E assim pensando nas possibilidades de uma revista. E também acontece que eu tenho dois ex-colegas meus, eu acho que a Adriane conheceu um deles, e outro trabalhou em Jericoacoara, uns tempos atrás, com o pessoal do Labomar, é o Sherman e o Hauser, e os dois são experts na questão de geomorfologia costeira, não em forma geral, não, o Jeová mas esse pessoal é com areia mesmo, e a física das partículas de areia. E eu acho que talvez esse pessoal pode dar uma olhada no artigo e oferecer umas dicas, né, sobre quais revistas a gente poderia alcançar e, se precisamos ou não de algo sobre uma explicação quanto à física da o transporte dos sedimentos eólicos, dos sedimentos que vão sendo parte. Porque essa área de geomorfologia costeira, na bibliografia internacional, é dominada pela física e pelas partículas, pelos estudos micro, e sim. uma certa engrenagem com a questão, com o sensoriamento remoto. Porém, é um pessoal que às vezes trabalha na escala teórica e vai lá coletar dados em quase experimentos na área costeira, sem pensar nos obstáculos antropogênicos, como parques eólicos que são estabelecidos. Então, eu acho que talvez pensar em essas fases, essas etapas, numa primeira etapa, seria compor um artigo grande, né, ainda em português, com todos os detalhes. Vamos dar uma lida nisso e pensar, assim, com cuidado, como poderia ser direcionado o argumento e possivelmente, quais os trechos a serem traduzidos. E, em outro momento, enviar esse texto para colegas de confiança que pudessem esclarecer a questão do transporte dos sedimentos, se o artigo poderia, até onde o artigo pode ir e quais revistas que seriam interessantes, e também a questão de o que a gente não conhece, né, sobre o transporte dos sedimentos, que poderíamos botar no trabalho como algo para outros estudos fazerem, né, para a gente não pensar que entendemos tudo sobre o processo de transporte, mas para também abrir as portas, né? Porque o que você coloca aqui é um futuro experimento para pessoas estudando a questão de geomorfologia costeira
igual que o Sherman fez em Chico Clara com aí os colegas do Labomar. Acho que isso foi Eu uns 10 anos vi, atrás, se não me engano. quando eu estava fazendo a revisão bibliográfica, eu sei de um grupo que fez a parte de comportamento espectral, utilizando espectroradiômetro para ver a diferença, né? Mas eles colocavam tipo mais estacas em lugares específicos, então eles iam cada certo tempo fazer as medições. E tinham os outros que já eram mais específicos, medições mais precisas desses movimentos. A questão é que nós, pelo menos na geografia, a gente não tem, ou pelo menos a gente não teria dinheiro para fazer isso por enquanto. A gente teria então que ter um projeto com suficiente dinheiro para fazer um levantamento desse tipo, para no sistema, vamos dizer, matemático, quantitativamente medir essa variação. Mas talvez aperfeiçoar o que saiu da minha tese, comparar com outro método, acho que seria interessante. Mas eu vou fazer sim, eu vou gerar tipo isso, um borrador, né, do que seria esse meu trabalho e ali eu envio para ver como é que a gente pode estruturar melhor. Tá bom. Obrigada, Glória. De nada. E, Glória, talvez entender como contexto, um trabalho que vou botar no chat é livre acesso Open Access, e isso pode dar pode te ajudar no contexto maior, né, em que o trabalho se insere. É um trabalho recente, já vou botar no chat. Sim. Então, até agora, a gente tem apenas esse artigo, talvez um artigo que eu escrevi com os colegas aí, tentando estimar quantos parques eólicos e aerogeradores estavam dentro de tais faixas do litoral, o Alisson que fez essa análise. Mas eu acho que esse artigo que botei no chat eu acho que é o melhor que procura, de forma geral, entender a questão, né, de onde os parques eólicos foram construídos. Isso significa que ainda existe uma grande lacuna de estudos micro, né, para dizer assim, estudos muito bem enfocados em ambientes bem específicos, com parâmetros muito bem conhecidos, né, para entender os impactos específicos nos processos físicos relevantes, né? E o seu estudo se encaixa muito bem nisso, né? Porque qualquer artigo precisa colocar como é que está avançando o estado o estado de arte naquela bibliografia. Eu acho que esse artigo recente é basicamente o contexto, né, brasileiro, da questão. Eles usaram dados, né, que são dados com falhas e lacunas, como qualquer banco de dados, mas que eu acho que esse artigo pode te ajudar a criar o contexto maior, né, Tá, dos resultados específicos que você vai relatar. tá. Obrigada. Já baixei aqui, ainda bem que é Open Access. Muito obrigada. Podemos ir para o Rômulo? Christian?
Podemos dar sequência? Sim, pode. Tá. Rômulo, se você quiser colocar a sua apresentação. Eu estou tentando aqui baixar o artigo, mas a minha internet aqui está muito ruim. Rômulo, deixa eu ver, eu tô achando que ele não tá online. Ele saiu, né? Vamos aguardar 5 minutinhos, tá bom? Ele tá gravando aqui um áudio para mim. Teve uma queda de energia lá no campus, aí ele caiu de novo. Ele tentando entrar agora de novo, tá bom? 5 minutinhos. Christian, acho que o seu áudio está aberto, por isso que tá dando retorno na minha voz. Christian, eu estou lendo a tese do Tomás agora. A gente acabou não marcando, assim, acabou tendo que desmarcar ontem. E eu acho que a gente pode esperar um pouquinho para marcar outro retreat com ele, porque isso, na verdade, não é essencial, né? A gente ter essa conversa agora. Acho que é melhor a gente tentar fechar a tese. Sim. E, na sequência, a gente vai vendo os artigos com ele. Eu acho que o mais importante agora é ele, né, a gente terminar a leitura e ele para defesa, não é isso? Aí eu já li parte da tese agora de manhã, vou tentar terminar até mais tarde. Aí eu vou mandar para vocês uma ideia de banca, que a gente pode chamar, e vou mandar também uma proposta de datas. Aí a gente pode pensar. Porque novembro nós já estamos dentro de novembro, né? Não sei, eu acho que não tem mais como ele defender em novembro. E dezembro também, bem, enfim. Eu vou mandar umas datas e a gente vai conversando, tá bom? Tá bom. O Anderson, ele nem entrou em contato, talvez até tenha sido assim, tenha calhado aí uma boa situação para ele, não sei. Não sei se ele tinha feito esse trabalho para apresentar para a gente, afinal. Mas, então deixa o dia de ontem em suspenso mesmo, por enquanto, tá? Nós não vamos remarcar, não. Adriane, eu botei no chat outro artigo daquele grupo do Schmidt, que agora ele está... agora eles estão mexendo com a questão das paisagens não perturbadas, undisturbed, e arguindo assim que esse tipo de paisagem sem eólicas tem um custo. Uma maneira que só tipo economista e modelagem de sistemas consegue entender. Eu acho extremamente, é mais mais bobagem daquele grupo. Eu estou vendo aqui o resumo.
É um negócio não... Só economista e pessoas com, assim, que pensam só em modelagem e não no mundo real conseguem pensar assim. Vou ler aqui o resumo. Saiu agora, foi? Tempinhos atrás. Ah, deixa eu ver aqui. É, Não, sim, ainda vai ser publicado, né? Agora de dezembro. Deve ter saído há algumas semanas, né? Christian, o Rômulo disse que ele vai conseguir entrar em 10 minutos, se a gente pode aguardar, porque caiu toda a energia do campus, eles estão ligando sei lá, os registros lá. E ele pediu 10 minutos que ele vai entrar em outra rede. Ele já está aqui. Já conseguiu, Rômulo. Retornou. Pessoal, desculpa, eu estou aqui no campus de trabalho e a rede Wi-Fi está dando muito problema. Aí os técnicos me perguntaram se eu não tinha 10 a 15 minutos no máximo para cadastrar a rede cabeada no notebook. Aí eu tinha pedido esse tempo, mas aí o Wi-Fi voltou repentinamente. Acho que a gente pode iniciar, né? O que vocês acham? Pode ser que caia, mas... Como assim, Rômulo? Não, é porque a rede que eu estou conectada à internet agora, ela está oscilando muito. Eu posso iniciar, mas eu já antecipo que qualquer problema que ocorrer foi a rede que caiu fora novamente. Está tendo muita oscilação aqui, tá bom? Tá bom. Não, mas para adiante, para ver até onde a gente consegue ir. Vamos lá. É para dar atenção, né? Isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. Christian, esse trabalho que ele está enviando, nós como eu posso dizer assim, nós conversamos bastante sobre ele esses últimos tempos, né, Rômulo? Então, essa apresentação é mais para você, Christian, conhecer um pouco o trabalho e você fazer suas considerações, porque eu já fui contribuindo bastante, né, nesse processo aí, para chegar nessa medida aí que o Rômulo colocou. Aí a intenção é que a gente avance com as suas observações, críticas. Tá bom, Rômulo. Vou fechar aqui meu áudio. Tudo bem, então. Queria agradecer aí pelo momento, né, desejar boa tarde a todos e queria, de certa forma, antes de iniciar, fazer uma pequena apresentação. Como vocês estão vendo aí, meu nome é Rômulo. Eu não sou geógrafo, né? Na verdade, eu sou formado na área elétrica, sou formado em eletromecânica e também em física, e fiz meu mestrado na engenharia elétrica aí na UFC. E aí vocês podem estar se perguntando como foi que eu caí na geografia, né? Na verdade, nós temos uma parceria aqui de Undinter, né, do Instituto Federal com o UFC, e aí, como eu trabalho na parte elétrica, eu tentei unir minha área, mais especificamente com o estudo da energia, né? Então, por isso que nós estamos aqui juntos e de antemão eu já falo que foi prazerosa essa descoberta da geografia. Eu até havia comentado antes com a professora Adriane que eu não sabia que a geografia era tão ampla, certo? Então, o primeiro ponto a se pensar, né, do nosso trabalho em si, do projeto, foi um ponto de partida da pesquisa. Então, o que nós iríamos trabalhar na construção desse trabalho? Então, pensamos em conjunto trabalhar a percepção, né, dos impactos causados por ruídos de geradores eólicos, suas perspectivas socioambientais da implantação dos parques eólicos, mais especificamente no Nordeste do Brasil, tendo em vista que quase 85% do sistema instalado no Brasil, ele está no Nordeste, certo? Então, a partir desse ponto de partida, nós tentamos trazer, né, traçar algumas perguntas norteadoras para o trabalho. Então, essas perguntas foram definidas em qual a percepção da população acerca dos impactos dos parques eólicos na paisagem e nos ruídos locais,
e os ruídos produzidos pelos aerogeradores destes parques eólicos estão de acordo com a legislação vigente? Então, a princípio, nós traçamos essas duas perguntas para nosso trabalho de pesquisa. Iniciando a revisão de literatura, foi feita uma revisão de literatura, apesar de nós estarmos ainda no início da pesquisa, nós fizemos uma revisão tanto nacional como também fizemos uma pesquisa internacional. Então, analisando essa percepção do impacto da energia eólica. Então, nesse trabalho de Alamy, 2019, ele fala que metas de emissões e fatores econômicos cada vez mais rigorosos impulsionam o rápido crescimento da geração da energia renovável. Isso inclui a eólica, que pode ser classificado como limpa e economicamente rentável, certo? Então, para a gente ter uma ideia do crescimento da energia eólica, de 2009 a 2019, a capacidade instalada dessa energia foi superior a 651 gigawatts, né? 10% em comparação com 2018 e 412,28% comparado com o ano de 2019. Então, em 10 anos, houve uma evolução de mais de 400% na instalação desses parques. Mas o Alamy, ele comentou que essa energia ela é limpa e economicamente rentável. Porém, esse conceito de limpa, né, a Leite, a Nicole, né, que é nossa colega aqui, ela fala que esse tipo de energia, mesmo sendo limpa, ela causa impactos socioambientais, né, que são associados desde a fase de construção até a operação. Em outro trabalho, o Alamy, ele fala que o ruído é identificado como sendo o contaminante físico mais persistente em ambientes humanos. Então, para a gente ter uma ideia do que seria esse ruído, né, Almeida, 2019, comenta que alguns especialistas concordam que, na verdade, não é possível definir um conceito para o ruído, utilizando somente parâmetros físicos do som como base, podendo, assim, ser definido como uma energia acústica audível e não audível, podendo afetar o bem-estar fisiológico e psicológico das pessoas. Então, quando ele fala que essa energia ela pode ser audível e não audível, ele está se referindo à zona que o ser humano escuta. Então, nesta representação aqui da gama de frequência das ondas sonoras, nós temos aqui uma zona audível que o ouvido humano consegue captar entre 20 e 20 mil hertz, certo? Acima disso, nós temos os ultrassons, e abaixo disso nós temos os infrassons. Por que a gente está falando dos infrassons especificamente? Porque os sons emitidos pelos aerogeradores, eles se encontram tanto dentro dessa faixa de infrassons, que é uma faixa de som não audível, como também na questão das baixas frequências, né, que está aqui representada pelo som audível, certo? Então, continuando aqui falando um pouco dessa revisão, no trabalho do Paul, ele comenta que os parques eólicos, os ruídos são dos impactos mais discutidos. Então, nós temos aí duas formas de ruídos, especificamente ocasionada pela instalação dos parques eólicos. Os ruídos mecânicos, né, que advêm de toda a estrutura da máquina, né, da questão das engrenagens, na questão do próprio gerador, especificamente, da estrutura em si, e os ruídos aerodinâmicos, né, que são os ruídos mais estudados. Então, para a gente ter uma ideia, a parte do ruído aerodinâmico, ele possui 6 ruídos diferentes, então, ou seja, com frequências diferentes. Então, dependendo do local que o vento está em contato diretamente com a torre, né, com a pá, nós temos
um ruído específico, certo? Então, com o avanço dessa quantidade de instalações de parques eólicos, em 2018, né, numa conferência na Itália, na Europa, a Organização Mundial da Saúde se reuniu e recomendou para exposições médias ao ruído, condicionalmente a redução do ruído a níveis produzidos por turbinas eólicas abaixo de 45 decibéis, pois, né, o ruído da turbina eólica acima desse nível está associado a efeitos adversos da saúde, certo? Então, essa é uma norma trazida pela Organização Mundial da Saúde, ela se referencia diretamente à Europa, mas no Brasil nós temos duas normas. Essas normas não são específicas para o controle de ruídos em parques eólicos. Nós temos a NBR 10151, de 2000, que ela avalia a aceitabilidade dos ruídos em áreas habitadas, e a resolução CONAMA, que determina que seja feita a caracterização dos índices de ruído, visando o conforto acústico, né? A resolução CONAMA de 2014. Então, nós temos essas duas normas no Brasil, porém, nenhuma delas são específicas para o controle do ruído em parques eólicos. Então, nós, após essa revisão de literatura, nós estamos trabalhando na nossa metodologia em si, que, na verdade, nós estamos ainda caminhando para definir o maior meio de se trabalhar nessa pesquisa. Então, a princípio, né, a pesquisa ela pretende avançar nos aspectos metodológicos, né, com aplicação de técnicas em campo, através de entrevistas, questionários, levantamentos de dados em loco, e também em gabinete, né, através de análises estatísticas, geoespaciais e produção textual, né, como uma forma de compreender melhor os benefícios e os impactos negativos de empreendimentos de energia renovável no Nordeste brasileiro. Então, a princípio, nós selecionamos duas comunidades nas cidades de Marcolândia, que fica no estado do Piauí, e também na cidade de Araripina, Pernambuco, né, como locais de análise para um estudo de caso comparativo, né? Os critérios de seleção incluíram o contato prévio entre os líderes comunitários e a equipe de pesquisa, já aproveitando um pouco da metodologia da Leite. Então, como foi descoberta essas duas comunidades? Para a gente entender, né, nós estamos no Ceará, e o porquê de se trabalhar especificamente nos estados do Piauí e Pernambuco, nesse primeiro mapa aqui, para a gente ter uma ideia, nós temos aqui o estado do Ceará, Piauí e Pernambuco, e aqui, ao sul do Ceará, nós temos esse pontinho verde, aqui nós temos uma área de preservação ambiental, que é a APA da Chapada do Araripe. Então, Juazeiro do Norte, a cidade aqui que eu resido, ela está bem aqui no sul do Ceará, então fronteira com esses dois estados. E aí, nesses dois estados, nós temos um complexo eólico muito grande. Vocês podem observar, nesse segundo mapa aqui, cada polígonozinho desse é um mapa, certo? Desculpa, é um parque eólico. Então, nós temos um grande complexo eólico que em 2017 ele era considerado o maior da América Latina, certo? Hoje não mais. Então, nós fizemos, a princípio, uma visita de campo, certo? A um desses parques situado aqui na cidade de Marcolândia, justamente para saber como, tanto eu como a professora Adriana, nós não conhecíamos essa região, certo? Então, nós fizemos, no caso, eu fiz uma visita no mês de julho, e nós vimos a viabilidade de realizar essa pesquisa. Então, nós temos aqui algumas imagens, né, desse complexo eólico na cidade de Marcolândia, e aqui eu trago algumas informações que podem ser consideradas importantes desse campo realizado no mês de junho, especificamente, certo? Então, esse parque eólico,
na cidade de Marcolândia, ele possui 247 turbinas e é administrado pela Contur Global. Então, essa localidade é a Serra dos Pereiros, certo? Então, adentrando essa comunidade, né, nós conversamos com várias pessoas, moradores, que recebiam valores da empresa, porque os aerogeradores estavam dentro de suas terras. Conversamos com pessoas que não recebiam essa ajuda financeira, porque os aerogeradores não estavam em suas terras. E aí eu trouxe essas duas imagens, porque me chamou bem a atenção em um dos relatos, certo? Essa casa, né, a gente pode observar aqui, tem aqui a imagem dela e tem aqui a imagem de satélite, ela se encontra a 150 metros de cada torre dessas. E, por incrível que pareça, nós temos uma linha de torre na frente da casa e outra linha de torre atrás da casa. E, coincidentemente, essa residência ela não recebeu nenhum valor, porque as torres não encontram-se dentro da terra dessa senhora. Então, é uma senhora de 69 anos, certo? E aí ela me contou, né, que já sofria muito, né? Foi a neta que me levou até essa casa, e realmente eu fiz gravações, tanto externa como externa, é um barulho insuportável, e eu fiz isso durante o dia. Imagine à noite. Então, nós tivemos uma conversa muito proveitosa, ela me falou de vários detalhes, não sei se cabe a gente comentar aqui nessa apresentação, mas, inclusive, eu coloquei lá para vocês, 2 artigos, né? Um que falava um pouco da paisagem sonora, né, nos critérios, e outro, né, que foi realizado lá na Austrália, que a metodologia dele mostrava como analisar essa questão do ruído, né? Porque a gente sabe que tem muita interferência do ruído de fundo. Então, eu trouxe esses 2 trabalhos, porque lá ele mostrou uma técnica de utilizar telas para diminuir esse ruído de fundo e também fazer leituras no interior das residências, né, tanto com a janela aberta como a janela fechada. Então, eu compartilhei esses 2 trabalhos, porque a professora Adriane também achou interessante, certo? Caso seja necessário, a gente pode fazer os comentários especificamente dessa visita, porque além do impacto do ruído, né, várias pessoas comentaram aqui diversos impactos da empresa. Dentre eles, eu posso citar aqui na fase de construção, né, quando várias máquinas pesadas passaram, então a população, muitas casas racharam, e aí eles me informaram que a empresa não custeou. Outras casas receberam um auxílio, né? Sobre o ruído, especificamente. Algumas casas, por exemplo, de uma senhora que eu conversei, a casa dela estava em torno de 400 metros, 350 a 400 metros da torre, a empresa, ela forrou a casa dessa senhora, e ela diz que ainda existe o barulho à noite, mas diminuiu. Já outra senhora não teve o forro da sua casa feito, certo? Por a empresa informar que a casa dela, por ser uma casinha pequena de taipo, era muito baixa, não tinha como forrar. E outro problema bem relevante que foi demonstrado nessa comunidade, na Serra dos Pereiros, é a questão da cintilação, né, da sombra. Então, pessoas relataram que estavam tontas devido àquela questão da sombra da torre, especificamente. Então, foi uma visita bem proveitosa e, para não se alongar, né, os possíveis resultados que a gente espera, comparado aí com alguns trabalhos que foram realizados, esse do Palax, né, de 2018, ele diz que o ruído da turbina eólica, ele foi identificado entre os entrevistados como sendo irritante por 46% e altamente irritante por 28%, né, que vive a uma distância entre 204 e 1.726 metros da turbina eólica, né? Então, a percepção do incômodo e do elevado incômodo foi associada ao nível da pressão sonora
ou a distância da turbina eólica mais próxima. Então, nesse trabalho, a turbina mais próxima era 204 metros, né? Nesse parque que eu visitei, a menor distância era 250. E um ponto interessante, conversado com a presidente da associação, é que, a princípio, quando o projeto iria se instalar, eles informaram que a distância mínima de uma torre para uma casa seria 250 metros. E já na execução do projeto, eles vieram com a proposta que 150 metros poderia diminuir 100 metros, que a distância mínima seria 150 metros. Eu questionei em que base ele tomou essa distância, o pessoal não soube informar. Né? A nossa colega aqui de trabalho, a Nicole, no trabalho dela, ela fala que a energia eólica tem vantagem frente dos demais tipos energéticos, e principalmente as fontes fósseis, porém, desconsiderar esses impactos negativos em nível local pode produzir desafios para a expansão da energia eólica no Brasil, e mais que isso, reproduzir injustiça para a parcela das populações que já se encontram marginalizadas. Né? No trabalho da Silva, também de 2019, ela fala que o volume de ruídos aos quais os moradores estão submetidos não atende à legislação, porém não é possível afirmar que isso seja devido ao parque eólico, uma vez que a influência dos ruídos do parque foi perceptível, principalmente em um raio de 600 metros dentro da comunidade, né? E outro trabalho interessante que a gente viu foi do Almeida, onde ele diz que nos resultados os níveis de ruídos são influenciados pela distância e pela velocidade do ar e pela posição do ponto de medição face à localização do parque eólico. Então, essa é a estrutura. Nós estamos, como eu falei ainda no início, nós já fizemos duas publicações em um capítulo de livro também no Congresso. Uma foi a Agenda 2030 da ONU e a percepção dos impactos causados por ruídos de geradores eólicos, né? E suas perspectivas socioambientais da implantação de parques eólicos no Nordeste do Brasil, certo? Orientado pela professora Adriane. E, mais recentemente, nós publicamos no Encontro Nacional de Pós-Graduação de Pesquisa e Geografia, no ENAPEG, a percepção dos impactos causados por ruídos de geradores eólicos. Eu acho que é isso. Estou aberto aí a sugestões e críticas. Obrigado. Obrigada, Romulo. Vamos aguardar aqui o Christian. Pessoal, preciso fazer uma pausinha de 5 minutos, pode ser? Claro que sim. Vamos ficar aqui aguardando. Tá bom, voltei.
Antes de passar para o professor, só queria fazer um comentário bem interessante que eu esqueci aqui de fazer, em relação a um desses parques desse complexo, né? Nós temos um parque muito grande, o parque chamado Casa dos Ventos. Eu até mandei essa reportagem para a professora Adriana, compartilhei com ela, que lá está tendo muito problema em relação aos ruídos. E aí, quando o pessoal que estava realizando a reportagem foi procurar a empresa, né? Ela informou que já havia vendido, né, o parque eólico em 2017, né? Era a empresa que criou o parque eólico, foi a empresa chamada Casa dos Ventos, e hoje essa empresa vendeu em 2017 para a Ecoenergia esse complexo eólico com mais de 200 aerogeradores. Então, algo novo, né, que o pessoal não tem mais ligação. E a empresa nova informou que não sabia dos problemas. É interessante esse ponto. Pois não. Obrigada, Rômulo. Christian? Com a questão dos ruídos, eu tenho em mínima competência para ou dar palpite na questão dos ruídos, que para coleta de dados, metodologia, é bem complicado, né? E eu estou vendo aqui aquele trabalho que o Rômulo enviou da Austrália, e a equipe coloca que mediram continuamente, dentro e fora, por várias semanas. E que só a parte dentro da casa estavam aí 3 micrófonos, não sei como se chama. Bom, é uma pergunta logística, se a gente tem acesso a esse tipo de equipamento e logística para pedir alguma família, basicamente é um quarto desocupado, né, né, para reproduzir essa metodologia, a gente precisa de vários equipamentos, né, e, além disso, o software e tudo isso para manipular, e uma casa, evidentemente, com algum dormitório desocupado. Ou seja, que isso é uma intervenção bastante forte, né, e equipamentos que não sei quem possui e qual a parte da logística, né, que é possível. E a gente encontrou isso com o outro trabalho de ruído, né? Na minha opinião, trabalhar com ruído na geografia, na nossa área de geografia, a gente está entrando em campo onde a gente não sabe muito bem os tipos de análise, como fazer antes e depois, né? Tem uma porção de fatores complicadíssimos para tentar entender essa parte. E com tudo isso, e com o resto que você contou, Rômulo, eu escutei temas muito mais interessantes, mas muito mais interessantes. Começa com a questão do dinheiro, que esse nosso grupo de pesquisa, Labocart, mais eu, a gente teve muita dificuldade em entender a questão dos royalties, dos pagamentos e essa questão toda. Me parece que agora que você está numa região onde tem um experimento natural muito
acontecendo. Algumas famílias sem o dinheiro, famílias com o dinheiro. Essa questão de justiça distributiva, né, que é quem é que está recebendo pelo impacto e quem é que não está recebendo, isso cria um experimento natural muito interessante, né, que a questão empírica do ruído realmente não está nem aí, porque a questão é como essa percepção do ruído, o ruído como coisa empírica, tá lá, só que precisa de muitos equipamentos e uma logística pesada. Enquanto a percepção do ruído é uma função de vários outros fatores. Não é sui generis, não aparece do nada, mas vem de toda de vários outros variáveis mensuráveis, né, com amostragem estatisticamente firme, né, rigorosa, né, e que pode atender uma pergunta na bibliografia, que é o que é o impacto real de receber ou não, né, pelo impacto causado através do dinheiro. Então, me parece que a questão do ruído é interessante. Eu tenho dúvidas muito fortes sobre a possibilidade de efetuar um estudo publicável, né, a partir das nossas limitações logísticas e tudo isso. E enquanto a gente estaria esquecendo de uma problemática muito mais interessante para geografia humana, para essa área de geografia das energias. Né? Isso também no contexto do projeto Dom Quixote, que levantou uma porção de questões muito interessantes, né, que estão acontecendo, né, que dá para fazer umas colaborações interessantes, talvez, com o pessoal que está liderando aquela parte. Bom, enfim, algumas dúvidas sobre as possibilidades reais, né, de fazer um estudo rigoroso sobre o ruído, e o fato da percepção do ruído ser um produto não só do ruído, mas de outras considerações que precisam ser levantadas. Rômulo, você estava escutando? Sim, professora. Ah, tá. Uma das questões que eu acho que a gente deve avaliar é assim, primeiro, a disposição do Rômulo, né? Porque pelo fato do Rômulo ser um engenheiro elétrico, né? Engenheiro elétrico ou engenheiro eletricista, como é que a gente fala? Por conta disso, então a gente tinha procurado uma interseção, né? Mas eu acho que tudo que o Christian falou, obviamente ele tem razão, e seria uma forma da gente orientar o trabalho de um modo a responder não só perguntas, até mesmo de uma tese que acabou de ser defendida, né, e que a Nicole, ela traz uma série de questões que não foram respondidas, como também a gente iria expandir essa nossa visão para áreas que a gente nunca trabalhou até então, porque a gente sempre trabalha nessa perspectiva mais de comunidade tradicional, então é uma forma de relacionamento com a terra, né, com a propriedade muito diferente, e que, de repente, a gente estaria aí iniciando uma entrada mais forte no sertão, e aonde tem parte significativa dos parques, quando a gente pensa no Brasil como um todo, né, na Bahia, os parques eólicos, eles estão todos em área continental, né, então, por exemplo, que hoje é a maior geradora, né, do Brasil. E, bem, mas, então, assim, mas isso teria algumas questões, começando pela própria decisão do Rômulo, né, dele encarar esse desafio de trabalhar mais nessa perspectiva social e, assim, abordando o ruído, mas
excluindo, digamos assim, né, esses procedimentos de levantamento, né, técnico, né, empírico. Essa é uma questão. Outra questão que o Christian também coloca é a questão da publicação internacional. Então, nós também poderíamos, assim, duplicar o trabalho, fazendo um levantamento, pensando mais digamos assim, no impacto desse conhecimento nacional, que é muito pequeno. Então, assim, praticamente não existem, né, levantamentos de ruído, mesmo no nível como, por exemplo, a Lígia fez, que é um nível, que é uma metodologia que foi, na verdade, trazida dos transportes, né? Então, assim, de outra área, você pegou uma metodologia muito mais rigorosa, mas que, como estamos vendo, tem uma série de impedimentos, e que, assim, de certa forma, a gente contribui com o conhecimento nacional, né, que quase não tem, mas realmente a gente já percebeu que a gente não vai conseguir dar a visibilidade aí, de repente, que você imagina, né, no futuro. A outra questão também que eu me pergunto, Christian, é porque esse último artigo, esse artigo da Nicole, uma das grandes complicações foi esse primeiro momento de localização, né? Como a gente localizou as comunidades que a gente entrevistou, né? Que foi, assim, foi com viés, né? Nós localizamos ela intencionalmente. E a outra questão que eu também coloco é essa, porque a do Rômulo a gente também estaria localizando intencionalmente, né? A gente já tem aquelas comunidades que foram já pré-determinadas. Aí isso também já não dificulta o trabalho logo assim na linha de partida, né, dele? Ou não? A gente teria como justificar? Não, eu acho que o que eu vi de um dos mapas vai mostrar que é uma área, são vários parques. Bom, eu vi vários polígonos. Sim, é um complexo. É um complexo. Bom, pronto, é um complexo. O que eu acho que faltou do mapa seria a parte humana, né, das residências, né, das pessoas, né? Mas com um trabalho de visualizando os aerogeradores e as casas, dá para criar uma amostragem aleatória, né, de residências, de casas, de estruturas físicas, com vários buffers, né, a partir dos aerogeradores, para determinar uma amostragem rigorosa, né, aleatória, e sim, porém, eu acho que ainda não foi cometido o pecado original, para dizer assim, porque ele escolheu com critérios bons essa questão daquela área, naquela região do estado e o estado vizinho, e talvez usando o critério de que a gente conhece nada, basicamente, não tem nada publicado, porém tem outras coisas publicadas no litoral. Agora estamos indo para o interior, escolhemos esta área, né, porque não tem mesmo por que responder aquilo, porém tem sim uns critérios científicos a serem obedecidos na seleção, na amostragem dentro daquele grande polígono, né, daquele grande mapa que ele mostrou. E eu acho que assim, pensando isso com paciência, com calma, a gente consegue elaborar na teoria, pelo menos um procedimento para criar uma amostragem rigorosa, né, que nesse contexto tem que entrar com um sistema de informação geográfica e os pontos, né, de aerogeradores, porque a gente não tem endereço, né, de cada pessoa, pela falta daqueles dados. Porém, tem sim maneiras para antecipar aquelas críticas que recebemos no artigo da Nicole. Pois é, Cristian, mas era até isso que eu ia te perguntar. Sei que o Rômulo quer falar, mas só para tirar uma dúvida minha. Eu tinha entendido. Desculpa, não, professor, pode continuar. Tudo bem, Rômulo. Era só para mostrar uma imagem, talvez eu não sei se era isso que o professor Christian queria colocar, que naquele primeiro trabalho a gente estava tentando localizar, né, as casas, não sei se vocês estão visualizando aí no momento,
Então, aqui nós temos o polígono do parque, com toda a estrutura de aerogeradores, e aqui esses pontos, né, em vermelho, nós temos as retificações até 400 metros do aerogerador. Se escolheu essa distância de 400 metros pela resolução CONAMA, né, que fala a partir de 400 metros, né. Essa parte amarela seria edificações dentro da área do parque, e essa pontinha aqui mais escura, edificações até 400 metros da área do parque, né. Então, não sei se era isso que o professor estava querendo falar em relação à estrutura das edificações e dos aerogeradores. Sim, é basicamente isso, porém eu acho interessante trabalhar em buffer e não na distância predeterminada como 400 metros. Não, mas porém trabalhar em alguns buffers, né, para pegar um raio talvez maior. Mas, Christian, isso aí foi feito para Nicole, não foi? Sim, mas a questão com Nicole foi a escolha das 3 comunidades, que precisávamos definir com, assim, bem, que não tínhamos definido o critério para selecionar as 3 comunidades de todo o litoral do Ceará. O Rômulo apresenta outra problemática, que tem esta região, né, do interior, que tem um complexo ali, é um complexo de vários aerogeradores e parques e tal. Então, dentro, né, daquele complexo, como é que vão ser selecionadas as residências, as casas, basicamente, né, para tentar fazer para fazer a amostragem. E com a Nicole foi, sim, usamos um negócio assim, mas nunca foi explicitado com mapas como talvez o Rômulo tem possibilidade de fazer. Tá bom. Rômulo, bem, nós estávamos até esperando essa conversa para a gente poder marcar um trabalho de campo para lá, porque eu ainda não fui, foi só o Rômulo. E dependendo do que nós alinhássemos aqui, nós já iríamos, de repente, para esse trabalho de campo já com alguns instrumentos, assim, com algumas perguntas em mente, né? E também com digamos assim, um pacote preliminar assim, de instrumento de pesquisa para a gente entender o que dava para fazer, o que não dava para fazer em campo, né? Para a gente pensar no futuro. Se o Rômulo achar interessante essa proposta que o Christian traz aqui para a gente, eu acho que seria bom, de repente, a gente marcar até uma reunião junto com o Duane, né? Porque o Duane também vai ter essa, não é isso? A ideia de pesquisa dele é muito próxima dessa, com a própria Nicole, e a partir daí a gente podia pensar num procedimento, né? Melhor estruturado para esses 2 trabalhos. Sim, deixa eu só colocar um negócio sobre o tipo de variável, que é muito importante. Então, não só existe a variável pergunta, recebe ou não algum aluguel ou royalty. Esse tipo de variável não é tão interessante porque é sim ou não. Entende? Então, nunca vai ter um poder estatístico muito forte. Porém, existe a possibilidade de perguntar qual o valor mensal. Isso sim é um variável com muito mais poder estatístico, né? Porque é um variável contínuo, né? Vai de 0 até não sei onde. Né? Isso começa a ajudar a questão estatística para ver até que ponto, né, o aluguel influi na percepção positiva ou negativa do aerogerador, conforto, né, que a gente chama da percepção do ruído, da percepção, o impacto na saúde, né, de vários outros variáveis que a gente já tem basicamente bem estabelecido, né, no questionário que a gente vai ter que revisar, né, que a Nicole fez. O que a Nicole não pôde fazer, né, já que não existia essa possibilidade no
não funciona assim, porque a questão fundiária é totalmente diferente, né? Existiam outras coisas e também a gente não estava procurando isso. Porém, eu insisto que é um experimento natural. Experimento natural é muito interessante, né? E a gente, eu acho que poderíamos avançar bastante com isso. Obrigada, Cristian. Rômulo. Só respondendo, eu fiz esse questionamento, professor, qual o valor que eles recebiam. Então, por cada torre, né, por cada aerogerador que estão dentro de suas terras, eles recebem R$ 1.600 mensais. E existem pessoas com até 9 torres dentro de suas terras, né? Existem pessoas, como eu falei, que estão a 150 metros das torres e não recebem nenhum real. A respeito da proposta do professor Cristian, é bem interessante a gente relacionar a questão do dinheiro. Talvez, antes da gente desistir dessa primeira parte, né, que a gente já vem pensando desde o início da pesquisa, dos ruídos, seria interessante a gente tentar buscar instrumentos que também nos ajudem. Por exemplo, a professora Adriana disse que tem um colega aí que tem um equipamento que pode fazer as medições. Aqui ao lado, nós temos a Federal do Cariri, que eles possuem um curso de música. Então, certamente, eles também têm esses equipamentos. E aí, a respeito das leituras, né, eles fizeram realmente várias leituras, mas pelo que eu consegui observar, é um som contínuo. Logicamente, com a variação da velocidade do vento, também varia a questão do som, mas uma leitura tanto interna como externa, eu creio que não necessariamente precisa isolar, tirar uma pessoa de um determinado cômodo, só a não ser no momento daquela leitura que pode ser questão de 10, 30, 1 hora até, para fazer essas leituras. Eu não tenho essa profundidade do conhecimento para saber se é necessário fazer várias leituras, a não ser que a gente quisesse fazer estatisticamente, né? A cada hora eu tenho esse valor, para depois a gente traçar uma média. Eu entendo dessa forma, eu não sei se eu estou equivocado. Sim, eu acho que sim, Rômulo, porque a gente não pode pegar uma metodologia na bibliografia e dizer, vamos fazer uns ajustes aqui e não fazer tudo isso e fazer aquilo. A gente não consegue publicar isso. Ou você faz pela letra tudo que tiver aí, joga fora. Não tem como publicar dados assim. Ou você tem todos esses equipamentos, quarto desabitado, medições contínuas por várias semanas. Ou não. Sim ou não? Outra pergunta. Ou você tem experiência com esse software, análise desses dados, ou não. Sim ou não? Se for a questão é que você vai aprender tudo isso, boa sorte. Esse é um projeto de muito tempo. E depois fazer essa medição de dados com equipamentos emprestados, não sei o quê, e depois quem é que vai analisar? Rômulo, isso é um caminho para uma tragédia de tese. Falando com toda verdade, com toda sinceridade. Tudo bem, esses trabalhos a gente tinha trazido de certa forma, eu não saberia que a gente tinha de fazer especificamente exatamente igual, não tinha essa ideia que deveria ser exatamente igual. Eu pensei que a gente, logicamente, iria pegar um trabalho e a gente adequar a nossa realidade, mas pelo que eu estou vendo, a proposta não é essa, é duplicar, né, validar um trabalho que já foi feito em outro local, né? Porque as características são totalmente diferentes, né? Austrália, interior do Piauí. Não são. É uma casa perto de aerogerador, pronto. É a mesma condição. Então, a bibliografia... Eu falo, então, a gente em termos de estrutura das casas, né? Porque lá a estrutura da casa é totalmente diferente da daqui, né? A gente não sabe isso. Ele fala até das espessuras da parede lá no artigo, né? Ele fala até das espessuras da parede.
Então, eu entendo que a gente precisa fazer uns ajustes à realidade brasileira, porém, a bibliografia e os revisores não fazem ajustes para nós. Eles demandam um certo critério e pronto. Ou cabe no critério ou não cabe. Entendi. Muito bom. Eu acho que nós podemos, de qualquer forma, avançar nesses termos, porque a gente já chegou à conclusão aqui que a gente vai, de fato, aplicar o questionário. Eu acho que essa questão vinculada à percepção é algo bastante válido. Sobre a questão dos ruídos, nós não, assim, é bastante claro também que nós não vamos conseguir fazer nada que seja publicável em nível internacional. Então, acho que o professor Christian ele pode colaborar muito nessa parte da pesquisa relacionada à avaliação dos benefícios, né? Que também dos impactos, né? Que a instalação do parque traz. E, sem dúvida, esse vai ser o avanço, digamos assim, que a gente vai ter em termos de um achado que a gente vai conseguir conversar com outros autores, aí pensando, né? De modo mais global. Mas eu acho também que, como tem o Rômulo, ele vem com esse viés, né, dentro de um DINTER, né, de uma formação de doutorado, e ele tem, assim, possibilidade de depois replicar essas metodologias, né, relacionadas à questão dos ruídos, que é do interesse dele, a gente pode ver isso de um modo paralelo, em outro capítulo, né? E a gente avança nesse processo do jeito que é possível, até mesmo considerando as bibliografias nacionais e os trabalhos que já foram feitos aqui, que a gente sabe que tem como replicar. Então, que inclusive tem também artigos publicados em revistas da sua área, se não me engano, até já vi na Revista Brasileira de Energia. Então, de forma mais simplificada, mas que ainda assim é melhor do que, como, por exemplo, as consultorias fazem, né? São dados muito melhores do que os estudos de impacto ambiental utilizam. Então, de qualquer forma, é um dado que é válido e que vai ser utilizado bastante em nível nacional. Então, eu acho que a gente pode trabalhar nessas duas perspectivas, porque realmente avançar a percepção, e o Rômulo, ele traz muito essa possibilidade da gente entrar no interior, que a gente ainda não conseguiu fazer isso até agora, né? E também o Rômulo, ele tem bastante facilidade com essa parte de estatística, o que também ajuda muito, né? Os nossos alunos tiveram que passar 2, 3 anos estudando antes para conseguir avançar alguma coisa, e o Rômulo, ele já tem, né, esse conhecimento, então eu acho também que isso vai auxiliar bastante, né, o processo. Além disso, eu acho que uma das questões que o Rômulo vai ter mais dificuldade, essa questão relacionada ao sensoriamento remoto, a gente fazer essas... Mas nós temos os bolsistas de iniciação científica, que até foram convidados aqui para essa reunião, que estão ajudando muito ele no processo, e a bolsa deles é vinculada a esse projeto. Então, eu acho que também isso não vai ser um trabalho, né, Rômulo? Não vai ser um grande problema. Então, eu acho que dá para a gente avançar. A gente podia pensar, Christian, eu não sei como é que está o seu tempo, de repente no início agora do próximo ano, a gente pode ir dando alguma literatura para o Rômulo, alguma coisa que a Nicole já leu, de repente compartilhando, né, fazendo um grupo aí do Duane, Rômulo, viu? E os meninos de IC, e a Nicole já compartilhando algumas experiências, e no próximo ano a gente pode pensar em uma reunião, nós 4, né? Para, de fato, definirmos até mesmo um campo. Eu posso ir para algum campo do Duane que eu também não conheço a área, e o Duane, a gente pode pensar do Duane ir para um campo do Rômulo, o Rômulo ir para um campo do Duane, nós irmos juntos, né? E começarmos aí esse processo de entrevistas, né? E também de adaptação no instrumento de pesquisa e tudo mais. Porque o Christian, ele vai nesses próximos... Pronto, ótimo. Porque o Christian, ele vai nessas próximas semanas, né, Christian, definir quando você vem para cá, no próximo ano. Aí, quando você vir para cá, aí também a gente pode tanto fazer essa reunião presencial, como a gente também pode conhecer a área deles de pesquisa, mas aí eu já vou antes, já para a gente ir traçando um roteiro melhor para quando você vir. Tá certo?
Sim. Sim, eu acho que tá bom. Esse artigo que eu botei no chat, eu acho fundamental trabalhar em cima dos achados, nos resultados que a gente obteve e também dos desafios que a gente relata, né, dentro daquele artigo. O que eu vi a partir dos mapas que o Rômulo apresentou é que existe grande possibilidade de fazer uma amostragem mais rigorosa que a gente pode fazer com o trabalho da Nicole, né? E avançar tanto na questão da amostragem, que por sua vez é a base científica de todos os resultados que a gente faz. Então, se a gente comete um pecado original, é na falha de uma amostragem rigorosa científica. Sim, sem dúvida. Então, nós vamos... Bem, acho que é isso. Não sei se o Romulo tem alguma questão. Não, só agradecer, eu acho que essa ideia de nós nos reunirmos, acho, para definir o Duane, a Nicole, o professor Cristi, né? Para a gente estar, de certa forma, discutindo, um trazendo ideias para o outro, acho que é bem construtivo mesmo, né? Como esse mesmo ponto que ele citou aí, essa variável da questão do dinheiro, né? Que nas conversas que a gente teve lá, geralmente o que a gente sentia era que as pessoas que eram beneficiadas, né, elas relatavam ali a questão do ruído, né, de certa forma que era aquele incômodo, mas era aquele incômodo aceitável, vamos dizer assim, né, porque estava recebendo um valor. E aquelas pessoas que não receberam, né, de certa forma, eles relatavam, mas talvez por esse primeiro contato, ou talvez até pelo conhecimento mesmo, né, que são pessoas humildes, lá é uma serra, né, tem a cidade, aí você sobe uma serra e é onde vai estar lá esse complexo eólico, né, as pessoas com pouca instrução, talvez elas não saibam nem comentar, né, porque outra relatou que antes da pandemia, geralmente todo mês o pessoal da empresa aparecia lá à noite, fazia umas medições e ia embora, mas nunca relataram quais os valores que eles estavam medindo. E depois que tinha iniciado a pandemia, nunca mais ninguém apareceu para fazer essa leitura. Então, eu acho que essas informações talvez possam enriquecer muito a questão da definição dos questionários e da metodologia em si. Acho que era isso. Só agradecer mesmo as colaborações. Rômulo, porque uma observação que eu queria fazer é que nunca existe uma resposta simples. Então, quando você fala assim, eles recebem 1.600, mas, na verdade, eles recebem vinculado a uma produção, né? Essa produção, ela não é contínua. Então, tem mês que não produz nada, tem mês que já produz mais um pouco, né? Também tem se existe uma associação, normalmente, eles, assim, em alguns, normalmente não, mas tem algumas empresas que vinculam benefício só à associação, tem outras que vinculam só aos proprietários, tem outras que vinculam uma parte à associação, uma parte aos proprietários, né? Então, na verdade, tem gente que faz parte da associação e não recebe, tem gente que está nas terras da associação, mas recebe e parte da família deles não recebe. Então, assim, é muito mais complexo do que só uma resposta. Assim, não, eles recebem tanto. A gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que tem todo um cenário ali por trás, né? E que é isso que o Christian está falando. Porque se fosse só 1.600, a gente já tinha respondido a pergunta, nem precisava fazer a pesquisa. Mas é essa complexidade que o Christian está colocando aqui, que na verdade é que a gente pode começar a calcular, né? Então, justamente e a entender melhor, né? Por que se dá essa complexidade, como se dá essa complexidade, né? Então, é só isso que eu queria colocar. É que quando a gente vai a campo, a gente percebe... E quando assim, a gente sai da superficialidade, a gente fica muito na superficialidade, mas quando a gente sai da superficialidade, e são esses instrumentos que o Christian está propondo aqui da gente usar, justamente quando a gente começa a perceber que tem toda essa complexidade. E, assim, muitos impactos acontecem justamente porque as pessoas não saem da superficialidade. Então, se é construído um cenário, assim, bastante ordinário, digamos assim, né,
muito homogeneizador, como se todos fossem de um jeito, e se aplica, né, aquele projeto naquele cenário, mas na verdade não é assim, né, que funciona. Então, e por isso que acontecem tantos impactos, né? Então, assim, é só para registrar isso. Aí eu acho que como encaminhamento, nós podíamos, eu acho que um primeiro momento seria interessante vocês lerem do Ein e Rômulo, lerem, de repente vocês marcarem, lerem em conjunto o artigo, então, assim, em detalhes, né, com perguntas, né, com questionamentos, e depois a gente vai pensando numa reunião que a gente possa fazer na sequência, né, Cristian? Posso pedir também para a Nicole enviar o material que ela leu, durante esse material mais relevante que ela leu durante o desenvolvimento da tese dela, para vocês também irem lendo. E depois a gente pode pensar nessa reunião mais prática e que a gente já vai definir um campo. Aí, se o Duane puder ir comigo também, nesse campo lá para o sul aqui do estado, Duane, de repente é uma experiência, né? A gente pode organizar, planejar com um pouquinho de antecedência. Eu estou trabalhando também, mas eu estou me organizando já com algumas férias para justamente estar caindo em campo, indo para campo, sabe? Então eu já tenho alguns dias de férias razoáveis para estar fazendo o meu campo aqui e posso tirar também para ir aí para a gente se reunir, tranquilo. Tá bom. Aí, se o Duane, eu não sei se o Duane também já está lendo alguma coisa relacionada à justiça, que aí ele também já pode passar para o Rômulo, né? Tá bom. Posso passar isso? O Christian já me passou alguns artigos, eu posso compartilhar assim lá. Pronto, perfeito, perfeito. Vocês já têm os e-mails, né? Por conta daquele e-mail geral que eu mando para vocês. Pode deixar. Mais alguma questão? Ou a gente pode finalizar? É isso? Muito tranquilo. Então tá, então ótimo. Então, obrigada e até amanhã. Até quinta. Boa tarde. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.